Você já se perguntou como que a gente faz para fazer com que as nossas ilustrações elas fiquem com cara de pinturas mais tradicionais? Opa, eu sou o Godok e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês justamente sobre isso. Como que a gente faz para que as nossas pinturas digitais fiquem com essa cara de pintura a óleo? E eu vou conversar com vocês tudo isso enquanto eu faço uma pintura da Jinx do Arcane. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este daqui que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E para começar, eu quero conversar com vocês sobre escala de valores. Valores é um termo que a gente usa para falar sobre o quão claro ou o quão escuro é determinada cor que a gente está utilizando, ou determinada peça, sabe? Uma determinada área tem o seu valor mais alto. Isso significa que uma determinada área é mais clara, né? Tem valores ali que são puxados mais para o branco. E os valores, eles são muito importantes para a gente dar esta cara de tradicional, porque artistas que fazem essas pinturas tradicionais, eles utilizam do valor de uma maneira bem interessante. Cada estilo que a gente vê, né, de pintores, eles acabam tendo uma pegada mais diferente quando se trata de trazer uma pintura. E eu sinto que artistas que são mais tradicionais, eles usam bastante desse valor, né, dessa escala de branco para o preto de maneira bem intencional. Eles usam bastante para fazer aquele contraste para chamar a nossa atenção. Um exemplo que me vem à cabeça é o da Madame X, onde a personagem ela é muito clara, e eu acho que a pessoa que o Sargent estava se baseando não era tão clara assim, mas eu acho que ele utilizou dessa paleta mais clara da personagem para trazer esse contraste, porque o fundo ele é bem escuro. E esses artistas tradicionais, né, tipo Sargent, Zorn, eles usam dos valores de uma maneira muito pensada para trazer um contraste interessante para a peça deles. E não só isso, mas eles trazem esses valores de maneiras bem dinâmicas, como por exemplo, o rosto de muitas personagens, eles vão ter uma área que é mais clara e uma área que vai descendo, escurecendo. Não é algo estático, onde a cor da pele de uma personagem é uma única cor, não. Em muitos dos casos, você vai ver essa cor tendo este degradê bem bonito entre um valor claro e algo mais escuro. É bem interessante mesmo, e inclusive se você quiser aprender mais sobre valores, eu tenho um módulo especificamente sobre isso no curso que vai sair dia 17 de dezembro. Então já entra aí no QR Code ou no link na descrição para você preencher o formulário e garantir 50% de desconto. Mas não é só de valores que a gente faz com que a nossa arte se pareça tradicional. Na verdade, uma das coisas que mais tem esse peso de trazer essa sensação de tradicional é o brushwork que a gente faz dentro da nossa peça. E o que é esse tal desse brushwork? Bom, esse é um termo que muita gente utiliza para pinceladas, que uma tradução direta seria o trabalho do pincel. E isso especificamente, quando se trata de arte tradicional, é uma das paradas mais importantes, porque quando a gente vê essas artes mais antigas, a gente consegue ver a pincelada do artista. Isso porque na mídia tradicional a gente não tem esse mesmo controle de edges que a gente tem aqui dentro das nossas pinturas digital. Na verdade, no tradicional você não tem muita escolha se não utilizar um pincel que tem vários fiapinhos, e cada fiapinho vai fazer uma linha diferente, né? E aí você pensa naquele grande pincel com milhões de fiapinhos, eles vão deixar a sua impressão, eles não vão ser algo tão smooth assim, né? Não vai ser o equivalente a usar um brush bem fofo, né, dentro desses nossos programas de ilustração. Vai ser algo mais raw, sabe, algo mais cru. Eles vão ter que utilizar esses pincéis para construir a pintura deles. E se não pincel, algo esquisito, né? Tipo aquelas lâminas que eles utilizam para colocar a tinta ali na tela. Em outras palavras, é inevitável que fique aparente as marcas, as manchas. E é interessante, caso a gente queira fazer com que a nossa arte digital fique parecendo a tradicional, da gente também deixar essas manchas na tela. E como que eu particularmente gosto de
deixar essas manchas, utilizando pincéis que tenham textura ou então fazendo pinceladas bem pequenas. Caso vocês tenham interesse em pincéis, eu tenho um pacotão de 60 pincéis lá no meu site que você pode adquirir. E lá tem um monte de pincel com textura. Mas vocês não necessariamente precisam utilizar pincéis com textura para fazer algo se parecer com o tradicional. Como eu havia dito para vocês, fazer pinceladas pequenas também fazem esse trabalho de uma maneira muito boa, sabe? Se você pegar um pincel que ele é redondo ali, duro, mas que tem uma opacidadezinha e ficar fazendo pinceladas bem pequenas, praticamente como se vocês estivessem desenhando ao invés de pintando, vocês vão ver que esse efeito de algo mais cru, algo mais raw vai ficar aparente, vai começar a transparecer ali na sua peça. Porque esse esquema, né, de fazer pinceladinhas bem pequenas acaba deixando uma marca, uma mancha que é muito explícita, que fica aparente e que é muito característica de pinturas tradicionais. Mas também não é a única característica que uma pintura tradicional tem. Outra coisa que é muito importante da gente levar em consideração são as cores. E aqui a gente entra em um local que é bem interessante, porque as cores nas pinturas tradicionais, elas não são da mesma maneira como são aqui no digital. Aqui no digital a gente tem uma gama infinita de cores que a gente pode utilizar. Isso faz com que seja muito fácil para nós artistas trazer aquela super saturação para nossa peça. Até porque esse estilo, né, de pinturas que são muito saturadas é uma tendência desse momento que a gente está vivendo dentro da arte, mas nem sempre foi assim. Na verdade, antigamente, o mais comum era de você ver bastante cores dessaturadas. Isso porque eles não tinham essas cores ilimitadas que a gente tem hoje. Eles tinham, na verdade, é que ficar misturando uma cor mais clara com uma cor mais escura para fazer um meio tom. E isso inevitavelmente deixa a cor mais acinzentada, né? Então é bem comum da gente ver em artes mais antigas essa dessaturação na peça. Às vezes eu acho que não é nem porque o artista quer trazer essa cor, mas porque ele não tem a possibilidade de trazer outras cores. E uma outra coisa que eu também acho muito interessante e que ajuda a trazer esse aspecto mais tradicional para a pintura é que antigamente, quando os artistas eles iam começar uma pintura, eles faziam um processo que, se eu não me engano, chama queimar o Canva, né, ou algo desse tipo. Eles pincelavam o Canva com um tom mais avermelhado. Era tipo a primeira coisa que eles faziam, era pintar todo esse Canva com uma cor mais vermelha, porque essa cor ela ficava para as coisas posteriores. Então, por exemplo, se depois dele ir lá e pintar todo esse Canva com esse tom um pouco mais avermelhado, ele fosse fazer um rosto, quando ele começasse a pintar o rosto dessa personagem, por mais que não ficasse 100% aparente essa cor de vermelho que ele passou nessa primeira camada, ela iria ainda assim ficar ali um pouco, né? Uma parte da pintura ia ter esse gostinho um pouco mais vermelho. E isso é bem interessante, né? Principalmente se você for olhar hoje em dia como eram as peças dessa época. Boa parte dessas pinturas a óleo, elas eram muito mais terrosas, muito mais vermelhas, e normalmente essas eram as cores que ficavam mais saturadas. É muito interessante mesmo da gente ter esse olhar. É claro que isso daí não é uma regra unânime, tem muitos artistas que eu acho que eles não faziam desse tipo de pintura, né? A primeira escola, né, de pintura que me vem à cabeça é o impressionismo, porque no impressionismo eles têm muitos cromas diferentes, e eu tenho uma certa resistência de pensar em que artistas dessa escola faziam esse tipo de queimação ali do Canva, né? Até porque se você pegar artistas como Monet, você vai ver muitos cromas na tela, além desse laranja, né? Então eu acho que vai um pouco ali de escola para escola, mas definitivamente essas artes mais tradicionais, clássicas, né? Como por exemplo do próprio Sargent, elas vão ter essa pegada mais marrom, mais avermelhada, que é interessante da gente explorar caso a gente queira um fenômeno um pouco parecido. Mas agora chega da gente falar de artes clássicas e bora dar uma olhada nessa nossa Jinx que a gente fez hoje. E bom pessoal, esse foi o resultado da nossa pintura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!